Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia a calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz.
As memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
do amor. Por isso eu canto, enxugue o pranto, meu Deus de amor, amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de Deus, amor de meu Deus. Grande amor, sublime amor, sublime amor, o amor de Deus. Admirando a Deus. Senhor, sublima minha mente para que eu possa subir mais, ver e admirar-te no que tens de esplendor e de virtudes. Acalenta o meu espírito nos ideais de fraternidade e de justiça. Envolve-me no teu perfume e garante o meu equilíbrio frente às investidas do mal. Dá-me o vigor da mocidade, mesmo na velhice. Coloca na minha fronte os ideais imorredouros, para que me entregue a ti inteiramente. Desperta do mais profundo do meu ser a esperança que me sustente nas lutas que tenho pela frente. Em tuas mãos deposito minhas melhores esperanças e me redobro a trabalhar e a servir sem esmorecimento, certo de que, plantando, espalhando o bem e caminhando, vou construindo a vitória espiritual
que me traz a saúde e o pensamento higienizado. Busco, pois, a tranquilidade de espírito e antevejo o dia da felicidade que se aproxima. Obrigado, obrigado. Boa noite. Vamos procurar então entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos, elevar nossos pensamentos até Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da vida e pelas oportunidades que temos de servir, de estudo, de trabalho. Obrigado, Jesus, por todos os amigos, companheiros de jornadas que caminham conosco. Nós te rogamos, Mestre, força e coragem para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, os nossos erros. Te rogamos, Mestre, sabedoria para saber discernir a verdade do erro e que a luz do Teu Evangelho possa iluminar a nossa caminhada. Por onde passarmos, a gente possa sempre levar um sorriso amigo, uma palavra de conforto a todos que necessitam. Faça-nos fortes, Senhor. E que a gente possa também, Mestre, vibrar numa sintonia de amor, para que essas vibrações cheguem ao alto e possa ser distribuído por todo o nosso planeta Terra. Que aonde a dor se faz presente, receba a calma, a saúde, a paz. Nesses momentos difíceis de guerra, possa chegar a esperança e que todos os corações possam se tornar mais fraternos para com os amigos em caminhada. Muito obrigada, Jesus, pela doutrina que tanto nos esclarece e consola. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Com essa prece, com a autorização de Jesus, nós iniciamos mais uma reunião na noite de hoje. Que assim seja. Obrigada. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre amado, esteja conosco nesse estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos na questão 66, que Kardec ele está abordando a questão dos seres vivos, num sentido amplo, em que ele aborda a questão dos espíritos, dos homens encarnados, dos animais, plantas. Ele investiga nessa parte do Livro dos Espíritos como que tudo isso foi criado por Deus. E nós já vimos anteriormente que ele, nessas perguntas aos espíritos, já chegou ao entendimento que o universo, como um todo, ele é constituído de espírito e matéria. Tudo que existe no universo, além de Deus, é espírito e matéria. Os espíritos como seres imateriais, o sentido inteligente que anima a matéria, e a matéria tudo aquilo que faz parte do reino sensitivo, tudo aquilo que a gente consegue perceber, englobando todos os seres vivos, seres orgânicos, inorgânicos, toda a matéria inerte e seres vivos que nós conhecemos. E ele vai perguntar na questão 66 o seguinte: o princípio vital é um só para
todos os seres orgânicos, que ele chegou ao entendimento na questão anterior que os seres vivos precisam de um princípio vital para serem vivos, vamos dizer assim. O que é um ser vivo? É um ser, já no entendimento de hoje, em que ele é capaz de se reproduzir, ele precisa ter um núcleo proteico, né, conforme, e ele precisa ter um metabolismo também, ou seja, ele precisa gastar ou produzir energia por si próprio na sua troca com a natureza. E Kardec então viu que todos os seres vivos, eles precisam de um princípio vital ou um fluido vital. O que ele está perguntando agora é o seguinte, olha, o fluido vital, ele é igual, por exemplo, do ser humano, de uma planta, de um animal, de um ser microbiano, por exemplo, é o mesmo princípio vital que anima todos esses seres? E os espíritos vão responder: sim, modificado segundo as espécies. Ou seja, o princípio é o mesmo, o fluido é o mesmo, mas ele é modificado, ele é adaptado, vamos dizer assim, conforme a espécie. Em síntese, é assim, como assim, o fluido vital que um ser humano precisa é o mesmo fluido que uma planta precisa. Porém, ele está, de certa forma, modificado entre um e o outro ser. É ele, continuam os espíritos, esse princípio vital, é ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Ou seja, o fluido vital é que faz a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo. Por exemplo, que difere uma folha de uma planta, uma folha morta de uma folha viva, a matéria ali é basicamente a mesma. Mas a diferença é que numa existe o fluido vital e na outra não. Por exemplo, se nós pegarmos um cadáver humano que acabou de falecer, desencarnar, a matéria que existe ali naquele corpo orgânico é a mesma. Acontece que no cadáver já está em processo de desprendimento, ou seja, já está havendo a liberação do fluido vital. Então, por isso que eles dizem, é ele, o princípio vital, que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Ou seja, então o princípio vital é o que proporciona a vida. Sem o fluido vital, nós estamos estudando aqui, não existe vida. Mas o que é, na verdade, esse fluido vital? Ele é uma variação, ele é uma depuração, vamos dizer assim, um fluido que é derivado do fluido cósmico universal, que é o fluido que existe em todo o universo, vamos dizer assim, é o fluido inicial, primitivo, né? A vitalidade, num trecho Kardec vai dizer o seguinte, que a vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante da natureza, o fluido ou o princípio vital. E aí ele vai dizer também, começar a estudar, que esse fluido vital, ele não é igual entre os seres vivos e não é igual até no próprio ser, ou seja, que esse fluido ele vai variando conforme a vida. Que ele diz o seguinte em A Gênese: a quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. A gente falando de uma forma bem simplificada, vamos dizer o seguinte: imagine nós próprios. Quando eu estou ali gozando plena saúde, quando eu estou com bastante potência de viver, meu organismo, eu estou
com bastante vitalidade, eu estou movimentando, bastante animado, com saúde plena. É como se, e aí é apenas uma forma de comparação, eu tivesse naquele instante bastante fluido vital e tivesse uma qualidade deste fluido vital também melhor. À medida que minha saúde vai caindo, vai deteriorando, eu chego numa ponto bastante debilitada de saúde, de uma saúde bastante debilitada, é como se eu tivesse pouco fluido vital. Ou seja, essa quantidade de fluido vital num ser varia o seu estado de saúde. Mas mais ou menos isso assim que eles estão colocando nessa frase, em que o fluido vital ele impacta diretamente a saúde, a vitalidade, a qualidade da vida daquele ser. Esse fluido vital, assim, ele também passa, a gente vai ver também em algumas obras espíritas, que ele proporciona também uma espécie de sensação para o espírito das sensações materiais. É como se eu pudesse, a partir do fluido vital, ter as percepções, sensações dos sentidos físicos, do cheiro, do gosto, das coisas, a partir do fluido vital. Por exemplo, a gente vai ver em André Luiz, no livro Libertação, alguns espíritos ali, eles sentados à mesa, junto com as pessoas, entre aspas, com os vivos, com os encarnados, tomando algumas refeições para eles auferirem ali, ou seja, eles poderem receber aqueles fluidos que emanavam das comidas. Para quê? É uma maneira deles terem a sensação da comida. Alguns espíritos também acompanhando pessoas que estão fumando, que durante aquele momento ali que ela está exalando o fluido vital, que ela está exalando aqueles fluidos, eles estão aspirando junto aqueles fluidos para ter novamente a sensação do cigarro. André Luiz também narra o fato de eles estão passeando pelo campo e vão ver alguns espíritos cuidando, né, zelando ali de um rebanho que está no pasto. E ele vai indagar, mas por que vocês estão cuidando aqui? Fala, não, nós somos os espíritos encarregados de proteção aos animais dessa região aqui. Fala, mas e o que vocês estão fazendo com esse rebanho? Não, nós estamos protegendo, porque quando o rebanho se une, há a possibilidade de alguns espíritos ainda muito inferiores quererem atacar esse rebanho para vir aqui receber, ou seja, vem como se fosse sugar o fluido vital que esses animais exalam. Então eles estavam ali para proteger aquele rebanho. Há outra situação que André Luiz também narra, em que ele está num frigorífico, que eles foram atender um suicida, e ele foi levado, esse suicida foi levado por um grupo de espíritos até um frigorífico, e lá ele viu uma quantidade enorme de espíritos inferiores. Quando os animais eram abatidos, esses espíritos se agarravam ali aqueles animais abatidos para receberem o fluido vital que era desprendido daquele animal abatido. Ou seja, para eles receberem, era uma espécie assim, de gozo para eles, ou seja, de sensação física de receber aquele fluido vital. Porque de tão inferiores ainda que eram aqueles espíritos, que eles queriam receber esse fluido vital dos animais. Mas nós também, na nossa relação, a gente também pode fazer essa transfusão de fluido vital de uma pessoa para outra. Ou seja, quando eu estou enfermo, como eu disse anteriormente, a minha quantidade de fluido vital, ela cai. Então, durante os processos de enfermidade, a doutrina espírita já estudou os passes, que durante o passe espírita, a pessoa que está dando o passe, ela está numa espécie de transfusão. É como se fosse uma transfusão de sangue. Ela está doando o fluido vital dela para a pessoa que está recebendo o passe. E os espíritos
os médicos do plano espiritual, eles pegam aquele fluido vital e aplicam no local adequado de quem está recebendo o passe. Ou seja, o passista ele é um doador de fluidos, uma comparação com uma doação de sangue. Então ele está doando aquele fluido, igual uma pessoa doa o sangue, e o operador espiritual ali, o médico espiritual, o encarregado espiritual, pega aquele fluido, manipula aquele fluido e aplica no local em que o doente mais necessita. Mais ou menos, repetindo, igual acontece na transfusão de sangue. Então, aquele sangue é doado, ele é manipulado pelas pessoas do laboratório e é feita transfusão de acordo com a necessidade da pessoa. Há quem necessita de plaquetas, outros necessitam de outra parte do sangue. Então, conforme a necessidade da pessoa, é feita a transfusão. Então, o fluido universal, o fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal, ele faz parte da nossa vida. E nós podemos, através do passe, fazer essa doação. Através do passe, nós doamos o fluido universal. Então, esse é o nosso entendimento a respeito do fluido vital. Que Jesus nos abençoe. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradeço a oportunidade de estar aqui esta noite para estudarmos um pouco sobre o Evangelho, que cada um receba a luz desse Evangelho. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10, Perdoai para que seja perdoado. Quem nunca errou para solicitar um perdão? Ou quem nunca pediu um perdão? Perdoar, nós sabemos que não é fácil. Mas esse tema, além de ser muito difícil, ele é muito importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E quem foi o maior exemplo de perdão que passou aqui pela Terra? Sabemos que o nosso maior exemplo aqui foi Jesus, que passou pela Terra. Porque Jesus, ele silenciava diante das ofensas, ele silenciava diante das críticas, ele silenciava diante da justiça. Porque ele é o Espírito mais puro que passou pela Terra. Então Jesus é o nosso modelo. É o modelo que nós temos que seguir para alcançarmos o perdão. Mas humanos ainda que somos, e devido ao grau de evolução de cada um de nós ainda não conseguimos alcançar essa perfeição. A perfeição de Jesus, essa perfeição de silenciarmos diante das ofensas. Ainda, imperfeito que somos, guardamos muitas mágoas, ressentimentos e às vezes nós até devolvemos o mal com o mal. Mas o problema é que quando somos ofendidos, o que fazemos? Geralmente, quando não retribuímos, esse mal, nós guardamos a mágoa e esse ressentimento. Só que cada um de nós, por estarmos em um grau diferente, nós vamos colocando ou não uma barreira pequena ou grande na nossa caminhada, E dessa forma, quando não praticamos o perdão, quando continuamos guardando mágoas, ressentimentos, retribuindo às vezes até o mal, nós vamos retardando a nossa evolução. Só que nós ficamos cegos quando somos ofendidos e não conseguimos enxergar que a injúria ou a ofensa, o mal que foi lançado sobre nós é um lixo do outro. Nós não temos ainda essa percepção de que é um lixo que está no outro, que nós não conseguimos entender que esse erro que está sendo lançado sobre a gente, na verdade,
se nós utilizássemos a razão, nós iríamos ignorar essa ofensa do outro. Mas acontece que o nosso ego, ele ainda é muito grande. A nossa vaidade, pessoal, nos faz ainda guardar essa mágoa, esse ressentimento. Não conseguimos perdoar. Ficamos ali ressentindo e remoendo aquela mágoa. Mas, em uma passagem que está no Evangelho, uma passagem do Evangelho de Mateus, nos diz o seguinte: se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará as faltas que vos cometeste. Bom, aí a gente pode perceber o quanto Jesus se utiliza da lei de justiça, pois ele pressupõe que nós reconhecemos que nós erramos e que também cometemos erros. E temos que ser humildes para pedir perdão a Deus. E como pedimos perdão para Deus? O Evangelho nos diz o seguinte, que quando pedimos perdão a Deus, diante das nossas ofensas, dos nossos erros, na verdade, nós estamos pedindo graça e força para não errarmos mais. Inclusive, está lá na oração do Pai Nosso, que quando diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. É aí o verdadeiro perdão, Ele vem quando a gente arrepende, a gente repara e não comete mais o erro. Mas nós ainda somos muito egoístas. Nós queremos uma paz, queremos uma felicidade, não queremos problemas, queremos apenas que Deus abençoe a nossa vida. Mas e nós? Estamos perdoando o nosso irmão que também tem o direito de errar, assim como nós erramos? Se o meu irmão também tem o direito de errar, porque ninguém é melhor do que ninguém e somos todos filhos de Deus, temos que perdoar para podermos sermos perdoados também pelos nossos erros e nossas imperfeições. Por isso que quando guardamos mágoa, raiva e ressentimento, estamos contra a lei do amor, a lei divina, Nos tornamos pessoas, espíritos ainda amarrados, espíritos presos, sem caminhar. Daí a importância do perdão para nos libertarmos dessas amarras e permitirmos a nossa caminhada e a nossa evolução. Quando a gente tem mágoa no coração e não quer perdoar, estamos indo contra a lei divina. Quando a gente perdoa, não é que Deus vai esquecer ou está condicionando o nosso perdão. É que nós seremos recompensados pela boa-aventurança. E aí, com essa recompensa, ela vem a paz íntima, aquela paz de espírito que tanto buscamos. É passarmos pela vida com leveza, mesmo tendo momentos difíceis, mesmo porque ninguém está alheio à dor e sofrimento nesta vida aqui na Terra. Então, quando pedimos perdão, estamos pedindo a libertação da mágoa. E na maioria das vezes, essas mágoas são aflições voluntárias que nós escolhemos guardar em nós. Nós que escolhemos sentirmos raiva, mas nós podemos modificar essa situação. O perigo é permanecermos constantemente com essa mágoa, com esse ressentimento que o outro às vezes deposita, nos oferece. Cabe a nós utilizarmos da razão, da inteligência e percebermos se queremos permanecermos nesse sentimento de mágoa e de ressentimento, de sofrimento, ou se queremos permanecer libertos desse sentimento. Então, para isso, devemos perdoar, E isso
é libertar de nós a mágoa que o outro, a ofensa que o outro causou em nós. Lá no item 1, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia, vemos que, lá naquele capítulo, que a lei de justiça, ela é mais uma vez praticada, ela está bem ali, transparente. Porque quando a gente oferece a misericórdia para o nosso irmão, é darmos a ele o direito de errar e recomeçar. É o dar o direito de errar, poder errar, mas sim também poder recomeçar. Assim, quando queremos recomeçar, quando erramos. Para termos misericórdia, temos que ser misericordioso com o próximo, compreender e relevar o erro do outro, mesmo diante da nossa imperfeição e ignorância. Quando oferecemos a misericórdia e a compreensão ao erro alheio, a justiça divina nos concede a misericórdia do plano vertical da vida, da consciência superior para a nossa consciência, nos trazendo força e graça para continuarmos na estrada terrena que é cheia de provas. Podemos observar a misericórdia divina na reencarnação, onde esquecemos as ofensas que cometemos em vidas passadas e as ofensas recebidas, pois Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos e repararmos novamente. Mas sabemos que ocorre o esquecimento, deste fato, mas ainda fica a animosidade que pode ser verificada nos laços familiares. Quer dizer, nós ocorremos o esquecimento das ofensas que a gente comete no passado, e quando a gente vem na reencarnação para reparar, geralmente a gente vem com esses nossos desafetos nos nossos laços familiares, e que na maioria das vezes, que está sempre concentrado o nosso grupo familiar, está o nosso ofensor, e é através da reencarnação que temos a oportunidade de reparar. E reparando, como? Reparamos através do amor, da prática do amor e do perdão. É quando convivemos, quando aprendemos a amar e vamos esquecer esses erros do passado. Então, ser misericordioso é praticar o perdão das ofensas, é conceder ao outro o direito dele recomeçar. Assim como nós queremos também recomeçar quando erramos. Porque se nós causamos o desequilíbrio do universo, vem a lei divina e o universo reconstituir esse equilíbrio, seja através da dor ou das provações do nosso irmão ou nossa para quem errou. Vamos ter que arrepender e reparar todo erro que cometemos. E Jesus, em sua passagem aqui pela Terra, na sua exemplificação do perdão, como foi bem demonstrada por Jesus, não que ele tenha se sentido ofendido, pois ele nunca esteve, nunca entrou em sintonia com o mal, porque ele é um espírito perfeito, um espírito puro. Ele apenas nos observou como crianças espirituais que ainda somos, que não sabemos o que fazemos. Perdoar, gente, não é fácil, não mesmo. Mas é a maneira mais inteligente, é a escolha mais correta a se fazer, porém, ela requer muito esforço e coragem para que... ela requer muito esforço e coragem para que nós não possamos ela requer um esforço e coragem para que nós não possamos sofrermos mais, para que nós deixemos de nos sermos espíritos amargurados, que nós possamos nos libertarmos dessas amarras que nos prendem através do ressentimento. Então, uma das consequências de não se perdoar
é se afastar da boa-aventurança. Nos afasta da felicidade, tanto aqui na terra como no reino do céu. Porque além de atrairmos doenças para o nosso corpo, atraímos também doenças para o nosso perispírito. E passamos uma vida, dependendo conforme for o nosso grau, amargurados, chateados, tristes, infelizes. Passamos nos envenenando. E com isso, deixamos, na verdade, de sermos vítimas e passamos a ser ofensores. Porque essa raiva, essa mágoa que a gente alimenta dentro da gente, uma hora ela vai ter que sair. E aí ela vai sair de uma forma onde nós vamos magoar e ferir amigos, parentes ou colegas de trabalho. E se mesmo assim não conseguimos ainda nessa vida tirar essa mágoa e exercer a prática do perdão, né? Nós vamos estarmos contraindo dívidas futuras, né? Contraímos dívidas para as nossas vidas futuras, afastando de nós, retardando ainda mais a nossa evolução. Outro fato muito importante que eu vejo que se a gente não exercer a prática do perdão, se a gente não conseguir perdoar o nosso ofensor, nós vamos ficar numa troca de energia negativa com o nosso ofensor, tanto encarnado quanto desencarnado. Vamos ficar ali, naquele ciclo negativo. E Jesus fez o quê? Jesus nos propôs o perdão, a reconciliação, mesmo que o outro não queira. E se de tudo o nosso irmão se negar a reconciliar com a gente, a nos dar o perdão, oremos por ele, para que ele, no futuro, com o passar do tempo, passe a diluir essa mágoa, esse ressentimento e conheça a prática do perdão. Então, um dos caminhos para a evolução, para o nosso crescimento, é perdoar. E ela requer muito esforço. Vamos deixar de remoer o passado, a mágoa, as ofensas, para não ficarmos vivendo tudo aquilo novamente, né? Vamos tentar compreender o próximo, o nosso irmão, para que nós possamos sabermos que somos todos passíveis de erro, tanto nós como o nosso irmão. Então, quando o outro errar com a gente, seja alguém da família, um amigo, algum colega de trabalho, não vamos focar só naquele erro, naquela ofensa que ele nos fez e esquecer todas as coisas boas que ele também fez, as qualidades que esse irmão também tem. Porque para que nós saímos dessa condição e que o nosso irmão também saia, precisamos mudar, não é isso? Precisamos entender e compreender que somos todos passíveis de erros. Não existe ninguém perfeito, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós podemos errar. Temos que ter isso em mente. E não cobrar do outro uma perfeição que nós ainda também não temos. Então, para encerrar esse capítulo, a mensagem que ele quis trazer para nós é que nós devemos praticar a misericórdia divina, que nós possamos conceder o perdão para crescermos e também dar a oportunidade para o outro crescer também. Essa é a receita que Jesus nos ensinou, né? De que para vivermos em paz e com a nossa consciência, né? Para termos equilíbrio em toda a nossa vida e principalmente para evoluirmos, devemos exercitar a prática do perdão. Perdoar para que possamos também sermos perdoados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que possamos continuarmos nessa sintonia, com essas boas companhias espirituais que nos acompanham aqui essa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade pelo estudo e de estarmos reunidos aqui, em nome de Jesus. Encerro
esse comentário com o meu muito obrigado a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.